Oi, terceiro ano. Hoje nós vamos falar da antropologia interpretativa, também conhecida como antropologia simbólica. O principal nome dessa corrente é Clifford Geertz. Para ele, o importante é analisar o sentido de cada ação, como as culturas elas vão se comportar, e o antropólogo ele tem que interpretar essa ação. E antropologia simbólica ou interpretativa também se refere à questão dos símbolos. Toda e qualquer produção humana é carregada de simbologia, de sinais e de símbolos de um modo geral. São vários exemplos que podemos citar aqui. O interessante de dizer aqui logo de início é que essa corrente também é relativista, porque ela, de certo modo, ela vai entender o sentido da ação em cada cultura e não vai estabelecer um grau de diferenciação qualitativo, no sentido de superioridade e inferioridade, a partir das manifestações de cada povo, né? Pelo contrário, vai se tentar uma interpretação dessas ações sem querer comparar quem é melhor ou quem é pior, quem está mais evoluído, quem é menos evoluído, mais civilizado, menos civilizado. Então essa corrente é também, como as anteriores, relativista e vai criticar, obviamente, o evolucionismo também, tá? Então essa questão de identificar os símbolos e os sentidos das ações é relativista. Outra questão importante é que, para o interpretacionismo, os indivíduos eles estão em uma teia, né, de significados, e essa teia ela é construída pelas próprias pessoas. Então significa dizer que os diferentes elementos que dão sentido à vida das pessoas estão interligados. Daí a ideia de teia. Cabe a você, a mim ou a qualquer pessoa que está tentando entender o comportamento humano, relacionar esses aspectos e verificar o sentido que as pessoas dão às suas ações e o sentido, né, de cada ação em si. Vamos trazer exemplos agora para poder simplificar mais, tá? Quando nós falamos, por exemplo, do casamento. Mais uma vez vamos falar do casamento aqui porque é algo que acontece nos mais variados povos, independente da densidade demográfica ou da região onde estejam localizados. Então, a maneira como nós representamos o casamento é relativa, vai variar de cultura para cultura. E os símbolos, eles representam também convenções. A aliança ela é utilizada em muitas culturas e ela tem significados diferentes, né? Mas aliança significa, de um modo geral, um laço, um vínculo criado entre as pessoas, um círculo fechado ali. E a maneira como as pessoas vão utilizar essa aliança é que vai variar. Por exemplo, aqui no Brasil, né, dentro de uma nação predominantemente cristã, com influência cristã, as pessoas vão utilizar para casamento na mão esquerda, em um determinado dedo, anular, e para noivado na mão direita, no mesmo dedo. Já em Israel, por exemplo, a aliança é utilizada em outro dedo, né, quando se refere ao casamento. E isso vai ser relativo. Às vezes se mantém os símbolos e se muda o local onde esses símbolos são utilizados. Às vezes se modifica o significado desses símbolos, mas a convenção é o que dá origem a cada sinal, a cada símbolo que os seres humanos vão criando ao longo do tempo. Então, a antropologia interpretativa ela presta muita atenção nesses processos, né, de como os símbolos interferem nas ações das pessoas, de um modo geral. São ações simbólicas, tem uma representação, tá? Então as pessoas elas representam, e isso é que de certo modo caracteriza nós sapiens sapiens e diferencia de outras espécies, de um modo geral.
Você não vai ver, obviamente, nenhuma espécie tendo um velório, por exemplo. Claro que os animais, de um modo geral, outras espécies sofrem com a morte daqueles que estão próximos do seu convívio, mas você não vai ver um ritual. O ritual é característica sapiens sapiens humana e ele é cheio de simbologia. E isso é de muita importância para as mais variadas pessoas em qualquer canto do mundo. O ritual de despedida ou rito de passagem. E aí que eu quero chamar a atenção para esse momento que nós estamos vivendo agora, da pandemia, do coronavírus, em que pessoas estão morrendo em vários cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil, e não estão tendo velório, não estão tendo sequer, né, a família não está tendo sequer o direito de velar o seu ente querido, né, de poder fazer isso, porque o risco de contágio é muito alto. Isso gera um trauma muito maior nas pessoas, né, porque existe essa conexão e as próprias religiões, elas têm os seus rituais e os seus símbolos, né, e que as pessoas vão dar representação a isso. Isso dá sentido à vida das pessoas e os valores dessas pessoas. Daí que esses traumas eles ficam durante muito tempo quando acontece nesse tipo de situação. Porque quando o ser humano tem que se despedir de outro ser humano e tratar aquele outro ser humano apenas como um corpo, como um objeto qualquer, a maioria vai ter uma dificuldade de fazer isso, porque se torna algo muito seco, algo muito frio. E a morte é algo que incomoda muito as pessoas. A ideia da morte e do fim, e da matéria pela matéria, e simplesmente não poder ver pela última vez o seu ente querido, né? Então isso é cheio de simbologia e de significados dos mais variados tipos para as pessoas. Tem religiões que velam o corpo, por exemplo, por mais de uma semana, né? A depender do posicionamento da pessoa dentro dessa religião. Então imagine o quanto não é traumático para essas pessoas nesse momento de pandemia que a gente está vivendo aí, né? Falando ainda da pandemia e tentando aplicar essa análise do interpretacionismo, da antropologia simbólica, Clifford Geertz, que é o principal nome, podemos falar também da questão do discurso na mídia e das redes sociais de um modo geral, da maneira como as pessoas internalizam, interpretam esses discursos. Veja, na minha análise eu estou tentando interpretar a interpretação das pessoas, ou a representação que elas fazem, né? E como elas agem a partir dessas interpretações e dessas representações. Então, quando nós, por exemplo, observamos o discurso na mídia, 80%, 90% vai estar falando da Covid, do coronavírus, da mortalidade, da falência praticamente dos sistemas hospitalares, de um modo geral, desse colapso, né? E de toda a crise econômica também, humanitária, relacionada a esse problema. Então, as pessoas que estão em casa, né, e que são muito presas ainda à TV, por exemplo, elas acabam absorvendo toda essa quantidade de informação e isso vai gerando um certo pânico, uma certa neurose coletiva. E as pessoas ficam com um medo, uma insegurança exacerbada também, que chega a ser desequilibrada, né? No sentido de uma neurose e de um medo extremo, e que isso pode prejudicar o psicológico das pessoas, né? E gerar determinados transtornos. É claro que devemos ter muitos cuidados, mas devemos ter equilíbrio para lidar com esse momento, né? Sem exagerar, mas obviamente tomando todos os cuidados em isolamento, que é a melhor medida. Mas as pessoas vão internalizando essas mensagens da mídia de um modo geral, e a mídia sempre pauta determinados assuntos, né? Por outro lado, uma outra linha que se faz muito pelas redes sociais, a partir das mensagens
da presidência, por exemplo, né, do governo federal, contra o isolamento, chamando a Covid-19 de gripezinha e desqualificando o problema. O Bolsonaro, por exemplo, quando ele sai às ruas de Brasília e vai à padaria, como já aconteceu, e faz discursos, não usa máscara e trata realmente esse grande problema de uma maneira muito irresponsável, inferiorizando a questão, esse tipo de tratamento, isso vai influenciar o comportamento das pessoas também. Principalmente pelas redes sociais, de que as pessoas têm que voltar ao normal. Esse é o discurso, né? Tem que voltar ao trabalho, sair às ruas e até estimular uma contaminação em massa para gerar anticorpos e uma série de discursos que são anticientíficos, que a ciência contesta, né? Mas que existe esse estímulo a partir de determinados interesses. Então, o que eu posso interpretar em um discurso do presidente lá no seu curralzinho em Brasília para determinados seguidores? Ou quando ele vai às ruas, por exemplo, de que a mensagem que ele passa, independente da fala, é de que está tudo normal. E a ação dele não é isolada, é uma ação política, ele quer gerar outro tipo de comportamento. Então, essa ideia de que as pessoas precisam trabalhar, não podem depender do Estado, essa ideia liberal, né, ela é irresponsável nesse momento e as pessoas tendem a achar que elas não devem ficar em casa porque não podem contar com o Estado, sendo que o Estado já explora muitas pessoas a partir dos impostos e não cobrando grandes fortunas, por exemplo, né? Então, essa questão de disfarçar, de ter um determinado gesto para que as pessoas interpretem esse gesto e comecem a agir de uma determinada maneira, é muito significativo na política e continua sendo feito, né? Na velha política, que é o que esse governo mais faz. Então, nós devemos prestar atenção nisso, tá? Por outro lado, quando nós falamos dessa questão da pandemia, né, precisamos ter em mente que é necessário um equilíbrio, né? Não cair numa neurose, numa mensagem que é colocada em massa pela mídia, de um medo total e sequer tomar determinadas atitudes e adoecer psicologicamente, e também não cair nesse discurso do governo, tá? Então cabe aí a antropologia simbólica, interpretativa, né? Esse papel da interpretação e nos ajudar a interpretar melhor aquilo que está latente, aquilo que está coberto, o que é que tem por trás de cada ação, o que é que aquela pessoa está querendo dizer com isso, o que é que significa isso, né? Então, é o papel de quem está analisando decodificar o sentido de cada ação, porque cada ação que as pessoas fazem, elas não são tão manifestas assim. Existem conteúdos ali que são escondidos ou que são latentes, tá? Então, é basicamente isso sobre o interpretacionismo simbólico, né? Podemos falar dessa forma. E que Forgertz, ele se inspirou muito nas ideias de Max Weber, né? na sociologia, quando ele vai falar dos tipos de ações, né? Das ações dos indivíduos, como elas acontecem dentro de cada sociedade e a interpretação dessas ações. Então, eu poderia falar aqui de inúmeros outros exemplos, mas eu acho que nesse contexto que nós estamos, esse da Covid, né, que nós analisamos aqui, ele é bem interessante para se interpretar. Por fim, é claro que toda corrente tem o seu ponto fraco. O interpretacionismo, ou a antropologia interpretativa, ela tem
essa ideia de interpretar a fundo a ação das pessoas, mas por outro lado também tem uma certa lacuna aí quando se vai falar das relações de classe social, da manipulação no sentido do poder, né? Dá para você identificar a manipulação, mas pela antropologia interpretativa, o sentido de classe social, de desigualdade social, de relação de poder entre as culturas, né? E de como a ideologia é construída, ainda não é tocado a fundo. Tá? Então, esse é um dos pontos criticáveis, né, dentro dessa corrente, que também busca uma certa neutralidade, como diria Max Weber, uma neutralidade axiológica, ou seja, neutralidade conceitual. Então, essa neutralidade pode representar um certo distanciamento do pesquisador, como se ele não tivesse nenhum tipo de ideologia, de visão de mundo, né, que interferisse na interpretação dele, quando na realidade isso existe, né? Então é necessário estabelecer em determinados momentos um viés crítico, e essa corrente ela se posiciona de maneira muito neutra, uma tentativa de ser totalmente imparcial, coisa que é impossível à ciência, porque ela parte de um lugar de poder. Então essa é uma das críticas que se estabelece a essa corrente, tá bom? Então valeu, pessoal, até a próxima.